Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Oh, glória a Deus. Que a graça e a paz de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos. Vamos aproveitar este momento para juntos estudarmos mais uma parábola de Cristo. Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas, capítulo 15 e versículo 8. Glória a Deus. Estamos aí na série Milagres de Cristo. Na primeira temporada estudamos todos os milagres de Cristo. Na segunda temporada estamos estudando as parábolas de Cristo. Essa é a 18ª parábola que a gente estuda. Abra sua Bíblia então aí, Lucas capítulo 15, versículo 8. É uma parábola bem curtinha, inclusive, mas traz muitos ensinamentos e significados. Lucas 15, 8. Os irmãos de casa, no começo tiveram algumas quedas, algumas dificuldades. Estamos fazendo alguns ajustes para melhorar a qualidade de transmissão, tanto em áudio quanto em vídeo. Lucas 15, 8, que assim nos diz. Olha só então. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, por esta graça que temos de estarmos aqui neste lugar. Que o Teu Espírito, que a Tua alegria, que a Tua paz venha a ser abundante em nossos corações e nossas vidas. Obrigado por tudo, Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Fortaleça-nos, aperfeiçoa-nos com o Teu poder e com Tua graça. Muito obrigado por tudo, em Tuas mãos estamos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. A gente observa aqui nesse texto, Lucas dando continuidade à escrita de parábolas. A gente vê aqui que Lucas fez uma sequência de parábolas. Inclusive a próxima aqui é uma muito conhecida do filho pródigo. Mas veja aqui nesta parábola tão curtinha e recheada de ensinamentos, desta dracma perdida. Olha o valor que tem esta dracma. Considere dracma como uma moeda, vamos dizer assim. Considere uma moeda. Uma moeda, não tanto valor financeiro, mas um valor emocional. Por exemplo, uma moeda que você ganhou de alguém que era muito especial para ti. Esta mulher tinha 10 moedas como essa, com um valor emocional muito grande para ela. E ao perder uma, ela não se contentou em ter as outras 9. Porque perdeu uma, poxa, mas tem ainda outras 9 moedas iguais. Todas dracmas, ou seja, todas do mesmo valor. Mas ela fez um tremendo esforço. Veja que o texto, inclusive, diz que ela, ao perder a dracma, acende a candeia, e começa a varrer para procurar. Ela nem sequer espera amanhecer, ficar mais claro. Ela não perde tempo. Não, eu perdi a dracma agora, tem que achar agora. E se esforça bastante para isso. Aqui o texto, ele conclui ali fazendo uma comparação, dizendo: assim vos digo a alegria diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende. Aí está falando de mim e de você. O valor que eu e você temos para Deus. O valor que cada um tem para Deus. Independente dos defeitos que você tenha, independente das falhas que você tenha, independente dos erros que você tenha, você tem um grande valor para Deus. A gente não coloca fora uma moeda só porque ela está suja. A gente simplesmente lava e ela continua sendo de um bom valor. Não é assim? Ou seja, Deus da mesma forma conosco. Não é porque nós somos pecadores que Ele quer nos jogar fora, Ele quer nos limpar, nos tornar novos de novo. O seu Espírito tem esta capacidade. Né? Ao conseguirmos meditar e pensar, poxa, eu sou importante para Deus. Deus se importa comigo. Eu já consigo derrubar uma visão de que, por exemplo, mas eu fui no culto de terça, eu não vou no culto de quinta. Poxa, se Deus se preocupa comigo e me ama desta forma que aqui o texto está falando, se eu não for ao culto, Deus vai sentir minha falta. Assim como esta mulher, mesmo tendo outras 9, mas já vai ter outras 9 pessoas na igreja, já vai ter outras 90 pessoas na igreja. Mas essas 10 que não foram são importantes e ele vai sentir falta. Você é importante para Deus. A tua vinda à casa de Deus é importante. É claro que esta moeda, que essa dracma, ao cair no chão, ela se sujou, ela se contaminou, já não tinha a mesma beleza que as outras 9 que estavam guardadas. Imagina uma moeda que cai no barro. Né? Mas como eu disse, você não desperdiça uma moeda por ela estar suja, você limpa esta moeda. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O passado ficou para trás, tudo se fez novo. Deus não enxerga mais aquela moeda com as sujeiras que ela tinha. Ele está vendo agora que essa moeda está limpa e é isso que importa. E se ela está limpa, ela vai lá para a sacolinha de novo das dracmas perdidas. Esse processo de valorização que Deus tem para com nós, este cuidado, este zelo todo que Ele tem, nós temos que aprender a ter para com Deus. Porque um dos conselhos de Cristo é: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que você tem que ser igual a Deus, porque isso é simplesmente impossível. Agora, que nós temos que nos preocupar com Deus da mesma forma que Deus se preocupa comigo. Vamos colocar isso numa balança, para a gente ter uma ideia de como nós estamos nos relacionando com Deus. Né? Imagina essas 2 tacinhas aqui, do lado dos envelopinhos. Cada uma delas é um lado da balança. Né? Tem aqui sendo colocado tudo que você entrega para Deus e tudo que Deus faz por você. O objetivo sempre é que haja equilíbrio. Equilíbrio. Nem pendendo para um lado e nem pendendo para um outro. Equilíbrio. Equilíbrio. Se tem o que comer e o que vestir, estejais contentes. Consigo manter a saúde do meu corpo? Consigo manter a minha aparência? Amém. Tá bom. O que ele está dizendo com isso? Equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Agora compare que para Deus nada é impossível. Nada, pois a própria Bíblia diz. Alguns momentos, alguns ensinamentos de Cristo, ao eles escutarem, Pedro mesmo foi um deles, disse: mas Senhor, se tem que fazer isso tudo, quem é que vai se salvar?
O que é impossível para o homem é possível para Deus. Pense que esta balança sempre deve estar em equilíbrio, nunca pendendo para um lado e nunca pendendo para o outro. Se você até esse momento não colocou nada para Deus, nada, o copinho está vazio. O que Deus precisa fazer por você para que a balança esteja em equilíbrio? O quê? Nada. Não é assim? Nada. O que precisa para manter a balança em equilíbrio? Eu não fiz nada por Deus. O que Deus precisa fazer por mim? Nada. Digam comigo? Nada. Eu quero que Deus faça alguma coisinha por mim. Quem é que não quer receber uma ajuda de Deus? Uma cura, um milagre, uma bênção? Está na hora de eu sair da minha acomodação e virar a minha tacinha. Se eu tivesse aqui um grãozinho de arroz, isso é o que eu vou fazer para Deus. Eu não tenho muita fé, eu não tenho muita confiança, eu não sei muito bem como fazer, eu não sei como ainda me comportar, eu não sei nem orar direito. A gente é muito bom, desculpa. Mas a gente consegue fazer alguma coisinha para Deus, o tamanho de um grãozinho de arroz. E eu coloco esse grãozinho de arroz na balança. Agora, para que essa balança continue em equilíbrio, quanto Deus precisa colocar do outro lado? Um grãozinho de arroz. O apóstolo Paulo diz: quanto mais tu plantar, mais tu vai. Quanto menos tu plantar, menos tu vai. Aí muita gente pergunta: mas Senhor, por que tu não abençoa mais a minha vida? Olha para a tua balança. Vemos que Deus, ele tem este amor extremo por nós, este amor aonde ele não olha para os pecados, para os erros e para as falhas, porque ele pode nos tornar novos. O seu Espírito tem essa capacidade. Ele ainda, nós poderíamos dizer: mas Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir para colocar aqui dentro alguma coisa que seja importante para ti. Porque, poxa, eu vou largar um tijolo então aqui dentro. Vai pesar bastante. Qual a utilidade de um tijolo para Deus? Nenhuma. Bom, mas a balança tem que ficar em equilíbrio. O que ele tem que mandar do céu para você? Um tijolo. Aí, mas bispo, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Então para de botar assombração do outro lado. A balança sempre vai ficar em equilíbrio. Tem alguns mais nervosos que essa semana eu escutei uma pessoa, claro que é uma piada, né? Aonde ele diz: conselho bíblico, resolva os problemas da tua vida como Davi na pedrada. Claro que é uma piada, não façam isso. Mas tu veja que o que eu quero chamar a atenção para isso, porque mesmo a gente sabendo que isso é uma piada, não distorce a Bíblia em nada. Porque Davi, ele venceu, não foi no beijinho, no abraço, ele venceu na pedrada. Ele teve que ter coragem, ele teve que ter atitude. Ele teve que sair da sua acomodação, o filhinho de papai lá na casa do papai, o que cuidava das ovelhas, o mais desprezado da família, para fazer a diferença. E ao fazer a diferença e fazer algo grande, defendeu o povo de Deus. Ele colocou muito na sua balança, muita fé, muita coragem, muita determinação. O resultado, recebeu muito de Deus, se tornou um grande rei. Por vezes a gente não está recebendo mais de Deus, porque a gente não está fazendo nada também para Deus. E quando faz da forma errada, como aqueles 2 sobrinhos de Moisés, se a memória não me engana, que foram acender um incenso. Como a irmã veio aqui
hoje, irmão, não sei quem é que foi, que encheu a jarrinha d'água para a gente poder tomar essa água. Aí a pessoa veio aqui encher esta jarrinha e coloca, por exemplo, Coca-Cola. Quando eu viesse aqui, eu não iria beber. Eu não bebo esse tipo de refrigerante. Isso, de certa forma, seria até uma afronta. Sempre se coloca água. Por que dessa vez se colocou diferente? Aqueles 2 jovens caíram por imprudência. E eram sobrinhos da maior autoridade daquele tempo. Deus tem preferidos? Não. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. Não tem diferença. Todos são iguais. Não importa se é filho de A, de B ou de C. Todos são iguais. Todos têm que obedecer e cumprir com o seu ministério da forma que Deus determinou. Nós temos a escolha de fazer as coisas da maneira que agrada a Deus ou da maneira que eu acho melhor. Aqueles 2 jovens acenderam o incenso da forma que queriam. Pagaram com a vida. Lindo isso. No tempo, mas bispo, isso aí é Antigo Testamento que foi abolido. Em primeiro lugar, o Velho Testamento não foi abolido. Segundo, isso acontece no Novo também. Se você já leu o livro de Atos, aconteceu que um casal, tem até o envelope do dízimo aqui, por coincidência ou não, ficou no meio dos copinhos. Eles foram dar o dízimo. Mas o homem e a mulher, eles pensaram, poxa, 10% de dízimo lá para Pedro? Vamos dar 5%. Já é um monte mesmo. Levaram os 5%. Em outro momento, uma outra mulher viúva doou 2 moedinhas. A mulher que doou as 2 moedinhas agradou a Deus e Lucas 21 descreve a sua história. O casal que doou uma quantia alta, mas errada, ambos caíram mortos dentro do templo. Coisa linda isso. As pessoas passaram a conhecer um evangelho, talvez um evangelho que há muito já foi esquecido. Mas um evangelho onde ele ensina que Deus ele busca filhos que o adorem em espírito e em verdade. Se tu quer adorar Deus do teu jeito, tu não é bem-vindo. Ele nem tem interesse. Você tem a plena liberdade, ele te deu a vida para você fazer da tua vida do jeito que quiser, viver do jeito que quiser. Porém, você vai se voltar um dia e estar na presença dele para dar conta de tudo que tu fez. Nós somos livres para escolher. Esta mulher perdeu uma dracma e se esforçou imensamente para recuperar. Por vezes o crente, ele perde a fé e ele não dá a mínima para isso. Se é que algum dia teve. Ele perde a confiança em Deus e ele não dá a mínima para isso. Ele perde a vontade de ir na igreja, ele não dá a mínima para isso. Ele perde a vontade de estar na igreja, não dá a mínima. Ele perde a vontade de orar, ele não dá a mínima. Ele perde a vontade de ler a Bíblia, ele não dá a mínima. Tanto faz. E na sua balança, vai colocando apenas coisas que Deus não tem interesse em receber. Falta de vontade de ir para a igreja, falta de vontade de orar, falta de vontade de clamar, falta de vontade de buscar a Deus, falta de vontade de se consagrar. E você vai colocando a tua balança, só falta de vontade, falta de vontade, falta de vontade. Você vai colher o que do outro lado? Isso é uma escolha. É uma escolha que eu e você estamos fazendo. Servir a Deus da forma que Ele deseja. Porque a questão não é valor, é fidelidade. Fidelidade. Uma mulher deu 2 moedas em dinheiro hoje, 28 centavos. 28 centavos.
agradou a Cristo de forma tal que a sua história entrou na Bíblia. Um casal deu um valor milhares, quem sabe, de vezes mais alto do que o valor dessa mulher. Ambos morreram. Ambos morreram. Quantos sonhos teus já morreram? Quantos desejos, quantas metas que você tinha na vida morreram? E se perguntamos, Senhor, por que essas coisas acontecem na minha vida? Para de botar a morte do lado da balança e você vai colher vida. Agora, se tu coloca morte, tu vai colher morte. Se tu coloca desprezo, tu vai colher desprezo. Se tu colocar pecado, tu vai colher solidão. Deus não vai te ajudar. É uma escolha individual que eu e você estamos fazendo o tempo todo. Ou de valorizar realmente a Deus da forma que Ele deseja, da mesma forma que Ele valoriza a cada um de nós, ou vivermos do jeito que nós quisermos e plantar e colher o resultado disso. É uma escolha. Ele deixou na sua Bíblia o exemplo de como Ele quer ser amado por nós. Mas eu não sei como fazer. Tiago, irmão de Cristo, disse: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá sem jogar nada na cara. E é de graça, não paga nada por isso. Senhor, me ajuda para que eu enxergue de que forma eu posso te servir, de que forma eu posso fazer um trabalho para ti, de que forma eu posso fazer a diferença. Quem sabe eu posso fazer a diferença quando eu estou na igreja fazendo boas orações. Sabe que a maior parte do crente sequer sabe orar. Basta você abrir em Mateus 6, e nem precisa ler muito, leia apenas 2 palavras. Pai nosso. Ele é de quem? Nosso. Nas tuas orações, a maior parte das tuas orações, tu ora por ti ou por nós? Tu pede coisas para ti ou para nós, a igreja? Coloca na balança agora, se você pudesse enxergar as tuas orações. Tudo que você pediu na última semana. Você pediu coisas só para ti? Ou você pediu coisas também para o povo que senta do teu lado? E não fala a tua família, porque a família também é tua. O povo que senta na tua igreja. Quando você está aqui na igreja, a tua oração é por nós ou é por ti? Nem vou continuar com o restante das palavras da oração. Você já está orando, quem sabe há muito tempo, Pai meu. Pai meu. Eu vou à igreja para orar para o Pai nosso. Não, eu vou à igreja para orar pelo Pai meu. Eu já comecei errado. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em... Se Deus nesse momento descrevesse a oração que você fez, quem sabe no culto de quinta-feira, quantos % dela seria representando união e quantos % da tua oração iriam representar você? Quando tu vem à igreja, tu ora pelos irmãos que estão contigo aqui na igreja? E clama para que eles também sintam a presença de Deus? Ou você constrói um individualismo onde você pensa só em você? Pai meu, eu. Jesus morreu na cruz por todos. Quando eu vou à igreja buscar a Deus, eu busco a Deus para mim. Tem alguma coisa errada nisso. Vemos que a mulher tinha 10 dracmas. Ela perdeu 1 dracma. E isso foi importante para ela. Isso foi importante para ela. Ela foi atrás das outras. Ela pediu ajuda das suas vizinhas para achar essa dracma. Quando você vem à igreja e você percebe que algum irmão não veio naquele culto, quantas vezes você orou para que Deus o abençoe lá onde ele esteja? Pai
Nosso. Essa deveria ser a oração. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Esse é o propósito de estarmos juntos na igreja. Orarmos um pelos outros. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Tá, mas e eu? Diz Mateus 6,33, se a memória não me engana. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não useis de vãs repetições, porque Deus sabe de tudo o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, se nós conseguirmos construir um momento aqui na igreja, eu estou aqui na igreja e eu vou me preocupar em orar pelos irmãos. Eu vou orar pela família, Cristo é o Senhor. Eu vou orar para que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu vou orar para que Deus possa trazer esta união sobre as nossas vidas. Quando eu me preocupo com aquilo que é importante para Deus, Deus se preocupa com aquilo que é importante para mim. Relacionamento com Deus. Fidelidade com Deus. Por vezes nós não estamos sendo abençoados como gostaríamos, porque estamos vivendo demais o eu. E nos esquecemos do nós. Sabe orar? Ou será que até agora você não conseguiu passar do Pai? Quando chega na segunda palavra, nosso, reprovado. Reconhece a Deus, mas quando chega no nosso, reprovado. E todo o restante? E todo o restante? A oração do Pai Nosso não é algo para ser repetido, é algo para ser aplicado. Jesus sempre ensinou em parábolas, não de forma direta e clara. Busca o Senhor Jesus. Olha à tua volta. Não perca a noção disso. Senão daqui a pouco você está reclamando pelas dificuldades que tu tem na vida. E quem sabe à tua volta tem irmãos que sonham em ter a tua vida. E Deus do céu está vendo todas essas coisas. Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra o Bispo José. Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Always pictured